isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Por que o maior está em você? Porque você nasceu de novo, porque você tem a nova natureza. Amém? Então isso é maior do que antes, que você tinha um espírito morto, um espírito sem Deus, um espírito que para Deus não existia. Você não era reconhecido por Deus. Então, Deus habita aí porque você aceitou Jesus. Amém? E depois, mais ainda, você foi batizado com o Espírito Santo, cheio com o Espírito Santo, e ele selou a sua nova natureza para te resguardar, para você estar protegido até o dia que você for chamado para a glória de Deus Pai. Se você se mantiver na doutrina de Cristo Jesus. Amém? Amém. Bom, então, este maior que está em você, que é o próprio Espírito Santo, ele habita aí com a vida de Cristo Jesus, já são dois, né? Mas, como Jesus disse, eu e o Pai somos um, então, você conosco, fazemos todos um só. O Espírito Santo é o elo disso tudo. Então, a Santíssima Trindade habita no seu espírito. Maior é o que está em você. Por que você não vai atrás de Deus? E você anda nas trevas? E você pensa como as trevas. Por quê? E você não dá importância para o maior que está em você, e depois, na última hora, você ora, Deus faz para mim, Deus faz assim, Deus faz assado. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque ele não está operando na sua vida de acordo com o que ele é. Porque quem opera, então, na sua vida nesta condição, são as trevas. É o que eu comecei a ensinar ontem sobre as palavras do seu coração. Então, eu mostrei que existem 3 níveis diferentes de falas, de vozes dentro de cada um, diferentes, mas são simultâneas. E já deu para começar a entender um pouquinho o que nós somos, porque esta vida de Deus no nosso espírito é para revelar, em primeiro lugar, quem é Deus, e em segundo lugar, quem sou eu. Porque se você não sabe quem você é enganado. E se você não sabe quem é Jesus Cristo, você é enganado. Se você não sabe a operação do Espírito Santo, você é enganado. Se você não sabe como é esse amor de Deus Pai, como que Ele te ama, o que Ele fez para que o Filho dele viesse, você é enganado. Você não vai receber, porque você está enganado. Vocês estão me acompanhando? Que demais! Vocês estão conseguindo entender? Então, a mudança que tem que haver na sua vida, do seu eu, que eu já trouxe muitas pregações do meu eu próprio, que é o Deus, que eu vivo em função disso. Então, eu já mostrei que isso tem que ficar crucificado, mas não sou eu que crucifico, porque eu acabei de dizer para você, cada dia eu vou mostrando mais um pouquinho. Por exemplo, o que eu comecei a dizer aqui, que não adianta eu confessar versículos para o meu eu, que ele não vai me dominar, e tentar crucificar o meu eu, porque ele é sempre sem conserto. Ele não vai ter jeito. A nossa carne não tem jeito. É só quando nós partirmos daquela, não está redimida. A gente diz carne, coração, mas é alma também. Para ficar mais claro, é onde, né, estão os 3 atributos, que é a minha vontade própria, as minhas emoções, o meu intelecto, a minha mente. Tá? Então, isso daí tem que ser dominado quando eu entro na presença de Deus. Como é que você acaba com as trevas, com a escuridão? Com a escuridão da meia-noite, das 2 horas da manhã, no mato. Um dia, uma noite nublada, você está num quarto. Como que você vai expulsar aquela escuridão? Tem como você lutar com aquela escuridão? Somente se você trouxer a luz, acender a luz.
Entende o que eu estou dizendo, então? Então, só na presença de Deus é que você vai ter conserto. É o que a religião não sabe e não ensina porque nunca fez e nem tem condição, porque está no caminho errado. Mas nós não estamos andando no caminho errado. Nós estamos aprendendo a andar verdadeiramente com Jesus na luz, no poder desse Deus, que Ele delegou para nós. O nosso espírito tem o poder de Deus, porque nós temos a natureza de Deus. Olha a diferença. Então não é para eu andar nas trevas. Eu adoro tudo que é do mundo. Gente, eu adoro ir lá, eu adoro ir cá, eu adoro isso. Ai, eu gosto disso. Ai, meu Deus, eu quero fazer o que os outros fazem. Então, essa parte carnal está muito pesada na tua vida. Você não vai vencê-la. Ah, não, amanhã é segunda, eu vou dar um jeito na minha vida. Aí você vai, você pega a Bíblia. Ai, acho que agora eu vou. Ai, não, eu tenho muita coisa para fazer, eu não posso perder tempo com isso. Está cheio de gente que está fazendo isso, dentro da igreja, quem está me acompanhando e por aí. Como é que você vai ficar livre de você mesmo, se você não aguenta Deus? Pensa nisso. Como é que Ele vai mudar a situação da sua vida, o buraco que está aí? Como é que Ele vai te dar a solução se você não tem fé? Vocês estão acompanhando? Vocês têm que começar a estudar a palavra de Deus, primeira coisa. Tem que sentar lá, ficar ouvindo e ouvindo e ouvindo. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir. As pregações esses ensinos são vida para você praticar. Depois você vai ler a palavra, ela fala com você. Né? A oração em línguas ajuda. Ninguém aguenta orar em línguas, sabe, se não tem a palavra de Deus. Não vai. Outros ficam orando em línguas, sabe, pagando um preço alto com uma dificuldade e nunca chegam em lugar nenhum porque não tem palavra. Não está resolvendo nada, porque o Espírito Santo só anda em comunhão com a palavra. Ele não vai falar outras coisas. Então, como nós vimos, nesses 3 níveis de falas que existem dentro de nós, nós pudemos ver que o corpo fala. Ai, que dor. Não aguento, ai, não dá para dar um passo. Ah, o corpo está falando, ou não? Sim. Então, o corpo fala. Então, ele me domina. Porque ele fala, eu estou seguindo. Ah, é melhor eu deitar, porque eu não estou aguentando. Então, o corpo está te dominando. Então, é a primeira fala. Tá certo? Ou então, tipo, meu Deus, mas que fome. Eu estou ouvindo mais o meu... Ai, não vejo... Hoje eu vou... almoçar não sei aonde, já está programado. Hoje vai ser o banquete. E é isso que você está, é isso que está guiando você. Porque você não está impressionado ou aberto para o outro alimento que é a palavra de Deus. Como eu disse ontem, que Jesus mostrou que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Certo? Então, essa é uma primeira fala. A segunda fala é da carne, das emoções. Essa, então, é a pior que tem. E eu dei algum exemplinho. Por exemplo, então a pessoa vem na igreja e tudo, quando acaba, ai, pastora, que mensagem maravilhosa. Ai, muito obrigado, se não fosse você, que bom, foi tão lindo. Ai, mas como foi ótimo louvor hoje, foi tão maravilhoso. Pessoal, até logo, vocês tenham um dia maravilhoso. Tchau, tchau, tchau. Entra no carro, mas que canto chato. Estava um pouco demorado, eu com uma pressa. Aquilo não acaba, será que eu não desconfia? Podia ser melhor, porque tem outros cantos, parece que só esse. Que falta de repertório, podia melhorar um pouco. Coisa chata, insuportável. Não dá, não sei porque que aquela pessoa faz isso. E aquele outro, você viu? Nossa, mas você não está verbalizando, você está conversando com você mesmo. Você sabe que você conversa com você mesmo, obviamente. Se você nunca soube hoje, você percebeu esse canal que está aí dentro, que fala com você mesmo. Eu nem sei porque que eles fazem assim. Bom, primeiro, que eu já vou falar, que aquelas flores estão mais velhas do que aquele velório do ano passado. Está horrível. Será que não dá para mudar um pouquinho? Não pode fazer alguma coisa?
Gente, aquilo está horrível, está podre. Credo, coisa horrível, eu não aguento mais. Ai, meu Deus, e assim vai. Eu não sei porque que aquela pessoa faz isso. Não sei porque aquele outro faz aquilo outro. Não sei porque que é desse jeito. Você conversa com você. Esse é o maior perigo que está dentro de nós. O veneno, a destruição da nossa vida, a morte está aí. Se você não tem a palavra de Deus, tá? E depois o nosso espírito é onde Deus habita. Então nem sempre é Deus que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo esta conversa minha achando que é Deus. Então, precisa ter muito Deus para discernir. Precisa ter muito palavra para discernir. Está valendo? Então, para que nós fazemos essas coisas, não é, com essa fala que nós permitimos? Porque não tem a liderança da palavra de Deus lá. Nem para a cura, nem para a prosperidade, nem para a paz, nem para receber revelação da palavra, não tem. Está fraco. Então, fica escutando a si próprio, trevas. Está valendo? Então, a hora que você precisa de uma coisa de Deus, você não consegue. E você culpa a Deus, ainda fica aquele questionamento lá dentro. Não é? Então, nós vimos que essa fala nossa para nós mesmos, quando nós conversamos conosco, é daí que vem a fé. Porque se ela não estiver sintonizada com a palavra, eu não vou conseguir ter o que eu falo da palavra de Deus. Porque eu falo só com a boca. Não é porque Deus diz, eu estou cheio de vocês que só me adoram e me louvam com a boca e não com o coração. Jesus falou isso. É isso aí. Então a pessoa fala algo que não está conectado com o coração, o espírito. É esse exemplo que eu dei. Tal, joga confete para ter paz com vocês. Eu faço isso para ter paz com você, sabe, gostar de mim, para a gente ficar nessa. O mundo é isso, trevas é isso, é quem não tem Deus. Mas nós temos, por que vamos viver desse jeito? Por que vamos frequentar uma igreja de Cristo Jesus nessa condição? Se ele não é isso, ele é o que ele diz que ele é. Por isso que as pessoas não recebem de Deus o que elas buscam, porque elas pensam que Deus é que nem elas. Ui! E depois, mas pelo amor de Deus. Deus é o que ele diz que ele é. Jesus é exatamente o que ele diz que ele é. Por isso que ele cumpre o que ele diz. Vocês estão acompanhando? Então, esta fala nossa conosco mesmo, que nós não verbalizamos, não falamos alto, é a que tem importância na nossa vida. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer ser abençoado, ter saúde, ter prosperidade e tudo bem no seu trabalho, nas suas finanças, e ter paz, relacionamento, a sua vida íntima, pessoal, lá da sua casa, da sua família, do seu trabalho e mais, ministério e tudo mais, você tem que estar alinhado à palavra de Deus. Porque o que você fala tem que ser o que você fala com a boca tem que ser o que você pensa. Então eu dei o exemplo. Por que muitas pessoas não são curadas? Porque ficam horas pela chaga de Jesus, já fui curado, o Senhor enviou sua palavra para me curar. Eu sou o Deus que te sara. Jesus derramou seu sangue na cruz e levou lá na cruz todas as minhas doenças, por isso eu creio que eu sou curada. Depois que acabou a confissão, será que isso está funcionando? Nem sei. Porque o médico falou que eu estou desse jeito, que aquilo, o outro está falando também. Então, como é que é? Acho que eu vou morrer mesmo. Não, acho que eu vou morrer. Já pensa no velório. Quem será que vai no meu velório? Será que aquelas pessoas vão? Como é que vai ser? Um velório pequeno, muita gente? Vai ser de choro? Ou vai ser de risada? Como será que vai ser? Será que é melhor eu deixar uma mensagem para eles? Que jeito que eles podem proceder quando eu morrer? Bom, e aí vai. Porque você sabe que isso aqui não tem fim. Aí o que acontece? A pessoa não vai ser curada. Porque ela acabou de anular o que ela está falando, que nunca foi a verdade. Vocês estão acompanhando?
Se você não buscar esta presença de Deus e estudar muito essa palavra, nunca isso vai mudar dentro de você. Porque o que você fala não é da fé em Jesus Cristo. São palavras vãs, que é isso que ele fala. Não adianta vãs repetições. Não adianta vãs repetições. Mas vai no seu quarto e entra na presença de Deus, meu Pai. Não é isso que ele disse? É isso aí. Busca esse Deus, essa comunhão, para você conhecê-lo e essa luz ir entrando nas trevas, aí a carne vai se rendendo. Não que ela vai sumir, mas ela se rende, ela fica presa pela luz de Deus. Vocês estão acompanhando isso? Não é bom saber? Então, nós vimos o exemplo daquela mulher do fluxo sanguíneo, que 12 anos, que com aquela hemorragia foi em todos os médicos, e ela era uma mulher impura. Ela não podia estar no meio de ninguém, porque aquilo era contínuo. Então, se ela fosse no meio de qualquer pessoa, se ela ficasse junto de qualquer pessoa, a outra pessoa já se tornava impura. E se ela entrasse numa multidão daquela, ela ia ser apedrejada até ser morta, porque não podia violar a lei. E ela foi porque ela ouviu falar de Jesus, porque ela era uma judia, obviamente, porque ela estava cumprindo, né, a lei, tipo, não pode, não pode. Então, todo mundo conhecia ela, mas a Bíblia diz que ela falava consigo mesmo, a fé. Se eu só tocar na orla do manto dele, eu sou curada. Ela não quis saber se um ia falar isso, ela não ficou pensando, questionando. Você entende? Falou consigo mesmo o que é a verdade de Cristo Jesus. Por isso que ela foi curada, que Jesus pôde curar. E outro exemplo que nós vimos foi aquele homem paralítico que eles pegaram a maca, abriram o teto da casa, puseram na frente de Jesus. Né? E um caso que não assim, de cura ali, não era dele que Jesus está falando ali na hora, mas dos fariseus que ficaram, questionando o que Jesus falou, que com a sua fé os seus pecados estão perdoados, você está curado e tudo mais, porque houve fé ali, obviamente, senão Jesus não ia curar. Mas eles, como diz lá, eles arrazoavam, eles ficavam com dúvida daquilo lá. Dentro do coração, diz que eles falavam consigo mesmo, né? Arrazoando, duvidando, sabe, isso não é, por que ele faz isso? Ele pensa que ele é Deus, é aquilo que eu disse. Eles falavam com eles mesmos, mas o Espírito Santo mostrou o coração deles para Jesus, e Jesus disse, qual é a diferença eu falar, levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Qual que é a diferença? Ele está curado. Quer dizer, Jesus mostrou para ele, por que vocês ficam fazendo isso? Então, aqueles lá nunca receberam cura nenhuma, nada, nem a palavra, porque duvida. Amém? Então, vocês estão prontos para continuar o ensino? Amém. Então, agora nós vamos lá, em nome de Jesus. Valeu essa recapitulação? Vamos agora, então, para Gênesis capítulo 8, versículo 21, e aqui nós vamos ver, depois do dilúvio, Noé foi fazer um sacrifício para Deus, que vocês sabem. A primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca foi fazer um altar para Deus e sacrificar animais. É uma aliança que foi feita ali naquela hora de Deus com ele. E então, veja o versículo 21, o que acontece aqui. E o Senhor, de Gênesis 8, tá? E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, até Deus fala com ele mesmo. Não é o máximo isso? Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o mal é mau desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Olha o que Deus está falando, olha o que Deus pensa. Tem salmos que fala isso, gente. Salmos
sei lá, 50, 40, não sei, por aí, que ele fala que ele olha para ver o desígnio do homem, para ver o coração do homem, se tem algum que está servindo ele. Tem salmo, vocês sabem. Então veja que Deus fala com ele mesmo. Então isso é assim. Por isso nós somos criados à imagem dele. Mas nós, quer dizer, quando nós pensamos algo, ou estamos falando conosco mesmos, nós precisamos saber a diferença, se eu estou falando comigo ou se é Deus. Por isso que eu preciso conhecer a palavra. Tá? Porque o próprio Deus fala com ele mesmo, porque ele conhece, ele sabe, Deus sabe o que vai no coração do próprio Deus. Ele sabe dele. Olha que demais. Então, nós precisamos saber o que vai no nosso coração. Ele nos deu essa condição também. Através do Espírito Santo. Por isso, quanto mais você orar em línguas, melhor. Você não acha bom você conhecer você? Né? Porque isso talvez nunca tenha sido despertado na sua vida. Porque é comum as pessoas só observarem o que elas veem com esses olhos naturais. Pessoas, cadeira, coisa. Mas nunca se deteve no íntimo, no próprio e na revelação que Deus dá dos outros também. Você tomar cuidado. Pastor David, eu cansei de traduzir as cartas dele, aliás, eu traduzi todas que ele escreveu, e ele diz lá que ele ia fazer sociedade com um, aí o cara, quando chegava lá uma hora, que ele atraía muitas pessoas por causa do dom de cura, então o ministério recebia muito dinheiro. E as pessoas, em vez de investir, roubavam tudo. Ai, pronto, aí não dava certo, ele ficava lá, aí ele ia reclamar com a mulher vai orar, o que você está fazendo? Às vezes Deus falava para ele, não vai fazer negócio com essa pessoa, você não se mete, e mostrava o coração da pessoa para ele. Depois ele teimava e ia, aí acontecia a mesma coisa. Aí ia reclamar com a mulher, por que mandou, você não desobedeceu? Vai orar agora, vem aqui reclamar comigo. Então é assim, é para nós conhecermos o nosso coração. Eu tenho que saber o que está rolando dentro de mim. Se é coisa boa ou não. Para eu não ser enganado e perder o caminho certo. Ou nunca receber de Deus o que eu preciso. Levo uma vida de 100 anos e nunca receber nada. Ficar naquilo mesmo, porque tem algo errado aqui. Eu estou sendo enganado. Então, o Senhor conhece o coração dele, tá? Então, gente, as palavras do nosso coração são as palavras mais poderosas que existem dentro de nós. Porque ou elas nos levam para o certo ou para o errado. Por isso que Deus fala que a palavra ou é vida ou é morte. Vocês estão vendo, tá? Porque, gente, essas palavras que saem de nós, que são as mais poderosas, elas são o que realmente nós cremos. Então, se precisa mudança, vai para a Bíblia, vai estudar, vai ficar na presença desse Deus. Mas não é a palavra que você está verbalizando, que eu já mostrei o exemplo aqui. Porque você fala alto, oi, mas foi tão ótimo. Uma hora que você entra no carro, você pensa outra coisa. Você fala outra coisa. Que tem coisa que você nunca verbalizou para ninguém, você fala. Com você mesma. Mesmo. Certo? Tá valendo isso, né? Sério? E não tem médico que vai dar diagnóstico para isso, nem remédio e nem solução, só Jesus. Só a vida espiritual para consertar uma pessoa. Ela tem que querer. É livre-arbítrio. Você quer ser enganado? Deus deixou. Você quer mudar? Você quer ser uma pessoa iluminada por Deus? Você vai enfrentar o diabo, mas você vai vencer. Então, procure ouvir agora o seu coração. A partir de hoje. Porque você pode... A todo momento, você está falando aí dentro. Tem uma fala aí dentro. Ou é você ou é Deus. O diabo, você tem que saber bem as falas dele. Ah, não, você não vai fazer isso, não vai orar agora. Apesar que o diabo pega a Bíblia, a palavra e distorce. Que nem fez com Eva. Ele sabe muito bem fazer isso aqui. Pegar o evangelho, distorcer tudo, etc. Você pode errar e ele fala, não, mas isso aí tudo bem, é permitido. Você deve fazer. Você sabe que ele faz isso. Então, a gente precisa tomar cuidado, tá? Porque Deus nos mostrou aqui que ele fala no coração dele. Então, nós também falamos.
Se eu estou cheia da palavra de Deus, ela vai sendo liberada. E eu vou falando aquilo em vez de eu ficar falando coisas das trevas que estão dentro de mim. Tá? Tiago, vamos ver Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Amém? Se você se achegar a ele, ele vem até você. Você é que tem que chegar a ele. Se for com mentira, não vai chegar até ele. Tá? Nossa, confessei a palavra a noite inteira. Ué, mas depois você confessou, mas depois você anulou? Ah, Deus não faz, né? Vai ser isso a vida inteira. Acabou. Eu vou mesmo. Ah, não, quer saber? Eu vou fazer isso. Pronto. Você decide o contrário. Então, é isso que é aí. Mas se aproxima dele com o seu coração, com a sua vida, e ele se aproximará, ele se chegará até vós. Aí, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de mente dobre, ânimo é mente, a tradução melhor aqui é isso, uma mente dobre, que duvida, que uma hora é alto, outra hora é baixo. Limpai o coração. É o que nós temos que fazer, limpar o coração. Porque existe uma ligação do que está na cabeça e do que está no coração. A fé nunca vai estar na cabeça, é só no coração. Você pode morrer de falar tudo que está aqui na Bíblia, saber todos os versículos. Está cheio de gente que sabe tudo da Bíblia e nunca foi salvo. Tem. Porque não abre o coração para Deus. Então, o próprio Deus conhece o coração dele. E ele diz aqui, vós que sois de mente dobre, limpai o vosso coração. Então, é o que eu disse, essa mente dobre, que uma hora é isso e aquilo, é aquilo que no público eu sou alguma coisa, eu falo um negócio. Mas aqui dentro é outra coisa. Tudo errado. Né? Ah, mas Deus é bom, né? Amputou a perna, mas graças a Deus foi só a perna. Pelo amor, graças a Deus, não é para acontecer nada. Nós já somos redimidos de toda a maldição da lei. Cadê a palavra de Deus no seu coração para tirar você dessa destruição do diabo? Que acaba com a sua vida. Que tira, rouba tudo. Jesus falou, ele rouba. Ele rouba o que Jesus deu para você. Numa boa, porque você nem percebe que ele está roubando. O crente é assim. Ele vem, é igual ladrão. O ladrão fica olhando. Ah, saiu todo mundo. Ah, está todo mundo dormindo. Ele vai pela janela, vê se entra lá. Não consegue. Então ele vai na porta. Vê se... Ah, mas ele abre. Aí ele vai. Ah, ele começa a pegar coisinhas pequenas. Para sair logo, ou ir embora. E aí ele sai. Mas viu que foi maneiro? Amanhã ele volta. Ele volta, faz a mesma coisa e já pega outra coisa. Até que ele vai pegar coisas maiores da casa. Vai fazer uma limpa, é isso que o diabo faz na vida do cristão. É exatamente isso. Ele roubou uma coisa, você nem ligou. Você não tomou uma providência. Uma! Continua a mesma pessoa. Pois ele vem, então vou pegar outro. Até ele dominar e acabar com a tua vida. Você fica refém dele. Jesus, o senhor sabe que eu te amo. Ah, vai mentir para lá. Você entende o engano? Nós somos enganados pelo nosso coração. Jeremias falou isso. Deus falou isso para nós através do profeta Jeremias. Não tem nada mais corrupto e mentiroso que o próprio coração do homem. Vocês estão acompanhando? Ai, Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ai, Deus, o senhor sabe que eu estou te buscando. Está buscando, cadê a mudança de vida? Já era para ter resolvido essa história e não resolveu até hoje. Não resolveu porque você não mudou lá dentro ainda. Está valendo? Cadê a palavra de Deus aí dentro? Só está na cabeça, aqui não tem fé, não tem poder. Tem que estar no teu espírito. Pague o tempo para você crer. Não fala só com a boca. São diferentes, mas são simultâneas. Eu falo a palavra de Deus só com a boca, mas aqui dentro... Ah, isso aí não está resolvendo. Isso não tá, eu vou ter que tomar uma providência, porque não está resolvendo. Eu vou agora agir.
Enquanto você está agindo, é tudo coisa momentânea que daqui a pouco, pá, castelo de areia, cai tudo, não resolveu nada. Está sempre na pior, não no mesmo, na pior. Porque vai, ó, indo para trás. Deus está falando isso não para te machucar, mas para abrir os teus olhos. Para você entender, receber a revelação do Espírito Santo que tem solução à tua vida a hora que você mudar lá dentro. Então, estão me acompanhando, né? Então, como que nós vamos purificar essa mente dobre aqui? Como? Limpar que ele está mandando esse coração. Você tem um tanque. O pastor David ensinou isso, gente. Eu traduzi a carta dele. Um tanque cheio de água, mas está salobre, aquela coisa lá no fundo. Sabe? Está aquele lodo, está aquela sujeira, está aquela nojeira. Como que você vai limpar aquela água? Você vai ter que deixar entrar água limpa para ir escoando a água suja. Até que, demore quanto for, até que o tanque fique limpo. E ele dizia isso, é na adoração que este tanque sujo vai sendo limpo. A sua mente, a sua alma. É na adoração. É isso aí. Mas não é para você fazer um dia, isso é eterno. É lá que Deus fala com você, é lá que você entende o que você tem que fazer, é lá que você sabe o que você não pode fazer nunca mais. Ficar na presença dele, ele transforma você, ele te dá vida. E o resto que ele mandar é acréscimo. Não é o máximo isso? Então, o problema está em quem? Está em mim. Não é em você, está em mim. Não é porque você é assim, está em mim. Você tem que superar você. Por isso que você tem que morrer para você mesmo. Não fica esperando que os outros vão melhorar, bababi. Ninguém vai melhorar, ninguém. Só se esse alguém quiser, mas ninguém. Não é o caso. Tá valendo? Jesus não ficou chorando de noite que quiseram tacar pedra nele. Não ficou lá reclamando com Deus Pai. Tá vendo? Não adiantou eu vir para o mundo, porque aí, olha aí, ninguém me aceita. Jesus não estava precisando do amor deles, de jeito nenhum. E aí que ninguém me aceita? Eu tenho Deus que me aceita, fico na presença dele, deleitando na glória dele, no que ele diz, aprendendo. E aí pronto, eu vou sendo curada, eu fico forte e tudo bem. Estou ótimo, não estou doente, coisa nenhuma. Porque isso tudo vai dando doença. E nunca vai acertar na vida. Porque eu não tenho nada a ver com meu pai, com a minha mãe, com a minha tia, com meu avô, com meu marido, com meus filhos. Eu não tenho nada a ver com ninguém. Eu tenho a ver com Deus. Eu não preciso carregar fardo de ninguém. De ninguém eu não preciso. Vocês estão acompanhando? Isso não é o máximo? Se você quiser viver bem, aí você vai ser luz para as pessoas. Porque você está com ele e ele está com você, tá? Vamos ler de novo. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, vai atrás dos ensinos, mais uma vez. Vai atrás. Liga lá. Liga lá para você prestar atenção, ouvir. É melhor você ouvir do que você ficar vendo. Porque ficar vendo e fala assim, olha o cabelo dela. Olha o que ela fez. Que cor será que é o sapato dela? Ah, deixa eu ver, Dina. Isso não interessa. Se você está ouvindo, fecha seu olho e fica escutando. Anota o versículo. Lê para ver se você recebe isso dentro de você. Ora em línguas nesse meio tempo todo. Vai estudando, não é assim que estuda? Vai começar a mudar você. A mudança não é da noite para o dia. A mudança, ela vem todo dia. Ela vai vindo, tá? Então, se você não se deter na palavra, ficar usando tempo com ela, depois você vai ter tempo para as outras coisas. Tá? A vida corrida, porque você está sem este tempo da palavra na sua vida. Não é ela que domina você. É isso aí. Não é você que tira as trevas. Como é que você vai tirar as trevas de um cômodo? Não tem. Só com a luz, só quando a luz entra. Então,
Quando Deus entra na minha vida, Ele controla o meu tempo. Agora até essa balbúrdia, até essa loucura, não tenho tempo para ir para Deus. Porque as prioridades são outras. Quando a prioridade for Deus, Ele dá condição no tempo para as outras coisas. Porque você vai saber usar o tempo. Ou seja, você vai saber redimir o tempo, tá? Então, você tem que entender que você pode viver nos 3 níveis de falas simultaneamente, tá? Isso acontece, mas tem que haver, então, uma sintonia geral. Porque se você tem a palavra, quando vem uma coisa num lado, quando vem a coisa no outro, o que vai predominar é a parte que é de Deus, para dominar o resto. Então, as 3 coisas podem ser simultâneas. Isso é para purificar através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai purificar você. Vocês estão acompanhando? Quanto mais você se encher da palavra, mais você vai... Quando vier o mal, logo a palavra de Deus vem. Quando você começar a conversar besteira com você, trevas com você, logo a palavra de Deus vem e você acaba com aquilo e tira. Porque a palavra está lá, você está estudando, você está ouvindo e ouvindo, você está falando a palavra, ela está dominando você. Então, quando quiser essa invasão tomar conta, você tem a liderança do Espírito. Senão, não, você nem percebe, fica lá conversando com você o dia inteiro. Se o seu coração se abrir para Deus, Ele vai mostrar que o seu problema está aí, por isso que nada resolve. E você está sempre na frente de Deus. Você fala, você ora, você fala, mas você que resolve, você que decide, você que faz, e você mesmo fica conversando com você aí para resolver. E é você que toma a decisão. Primeiro lugar isso, segundo aquilo, terceiro aquilo, e Deus se der, sei lá onde que Deus está. Gênesis 17, versículo 17 de Gênesis 17. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu, e disse consigo, um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com os seus... Deus veio lá falar com ele, que ele ia ter um filho. Ele riu dentro dele, ele falou tudo isso dentro dele. Ele tinha dúvida, incredulidade no coração. Não, Deus vai fazer, né, gente? Vocês sabem. Não, Deus vai fazer depois. Deus vai fazer como? Da onde que Ele vai tirar, que Ele vai fazer? Impossível. Está valendo? Você pensa. Você está fora, você está anulando. Não vai mesmo. Deus não vai fazer, a sua situação vai continuar assim até o fim. O diabo está roubando você até destruir você e te matar. É isso que Jesus falou. E aí, você não se mexe? Você vai abrir o seu coração para perceber que o seu problema são essas 3 vozes, essas 3 falas aí dentro de você? E se render a Deus para você mudar? Acorda. Acorda. O diabo não vem, que nem o David dizia, ele não vem com aquelas vestes de diabo na tua frente. De chifre, garfo, e aqueles olhos horríveis, aqueles dentão e rabo. Ele não vai comprar uma fantasia e vir aqui. É isso que ele faz. Você está fora da palavra de Deus, então não vai acontecer. Deus vai fazer, sabia? Sabe uma coisa? Nunca vai acontecer isso. Isso não vai acontecer. Pronto. Você nem falou, você pensou. Então é isso daí, tá? Olha aqui, Abraão riu de Deus. E nós fazemos a mesma coisa com a incredulidade no coração. É a mesma coisa que rir de Deus. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Bom, pelo jeito eu vou morrer. Será que eu vou embarcar, né, antes do fim do ano? Ou vai ser o ano que vem? Porque do jeito que está, capaz de eu morrer mesmo. Melhor eu já arrumar tudo. Se o médico falar assim, você vai morrer, você vai arrumar tudo? Eu não vou arrumar nada. Quem ficar aí, que eu vou atrás de Deus para eu ser curado. O que é isso, gente? Pensa que você tem que buscar a palavra de Deus, porque só pensa coisa fora de Deus. Né? A pessoa fica lá sem fazer nada, cruza o braço, fica olhando para o teto, pensando besteira. É a morte. Deixa o diabo mesmo acabar com a vida. E como se não bastasse só pensar, ainda de repente, quando está muito sozinho, fica falando coisa que não deve.
E nós sabemos que todas as promessas de Deus são sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. Aliás, são sim e amém. Todas as promessas de Deus. Mas aí é preciso examinar o coração, se crê realmente em Deus e se realmente confia em Deus. Depois que você confessa a palavra, você pensa o quê? Quando acabou de confessar a palavra. Olha só, Salmos 10, versículo 13. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Isso é a máxima da incredulidade. Fala alto. Não fala alto, mas está no coração. E o crente é a mesma coisa, o cristão. Age igualzinho o ímpio. Deus nem está ligando, eu estou morrendo de orar aqui, ele nem está se importando. Eu estou falando, mas não vejo um sinal. Ele mandou você ver, ele mandou você crer. Aí a gente esquece e começa, então. Precisa tomar cuidado, hein, gente? Veja Salmos 14 agora aqui. Ó, 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então, é isso aí. O ímpio e o cristão também. O insensato. Ele fala no coração e declara. Declara que não tem Deus. Quando eu falo isso, eu declaro que eu não tenho Deus. Que Deus não existe, Ele não está em mim. É sério ou não? Poxa, eu orei e Deus não fez nada. Deus não fez nada, Ele podia. Eu estou igual ao ímpio, esse versículo aqui. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ele devia de ter feito. Ele devia de ter vindo em ação, ele não veio. Os crentes, nós fazemos a mesma coisa. Fala e declara que não tem Deus. Então, nós precisamos, aí não vai ter cura, não vai ter bênção mesmo. Nós fazemos a mesma coisa. Então, o que está no nosso coração ou é a fé ou é a incredulidade. Está valendo? Mas tem que pagar o preço para ter fé, você não sabe? Jesus pagou o preço maior para que nós pudéssemos ter fé. Agora, o nosso preço é o tempo, é só isso. É só o tempo, eu pegar o tempo e ficar lá com Deus. Só isso. Isso não é preço. Isaías 14, 13, olha só, isso aqui é o máximo. Quer dizer, Deus revelando o que estava no coração de Lúcifer. Porque, na verdade, ele nunca verbalizou, falou alto essas palavras que fez ele cair e virar Satanás. Mas é o que ele tinha no coração, era o que ele pensava. É o que ele falava com ele mesmo, versículo 13. Deus revela o que estava no coração, dizendo. Tu dizias, Deus está dizendo, no teu coração, está vendo? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, Deus está falando o que estava no coração dele. Ele disse, você falou isso no seu coração, Lúcifer. Então, veja o orgulho em nós. O que é isso daqui? Quando nós, eu vou pegar o lugar dele. Não, eu vou pagar o preço, mas este cargo é meu. Este cargo é meu. Eu vou pegar o lugar. Não, você pode ter um cargo junto, mas não pegar o lugar dele. Eu que vou ser o pastor desta igreja. Eu que vou. Então, nós falamos dentro de nós mesmos. Eu ainda vou pegar o lugar dele ou dela, sei lá. Está valendo? Você vai ter o seu lugar, mas não precisa pegar o lugar dos outros. Você vai chegar lá, mas não para pegar o lugar dos outros. Então, isso aí, gente, é querer pegar no trabalho, ou sei lá, eu vou pegar o marido dela, eu vou pegar a esposa dele. Ficar cobiçando, isso aí tudo é demoníaco. Mas isso é uma fala interna, uma conversa com o eu próprio. Então, é perigoso, tudo isso daí, tá? Então, ninguém fala alto, mas fala no coração, está falando, conversando. Então, isso são coisas perigosas,
que nós precisamos observar, tá? O coração cheio de orgulho, de dívida, de incredulidade, tá? Fala com a cabeça, no coração tem outra coisa. Quer ter a fé só na cabeça e na cabeça não tem fé. Então veja Mateus 12, 34. Jesus fala, 34, 35. Então, Jesus fala, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. De onde que vem o tesouro? Vem da onde recebe o alimento por mais tempo. Porque nós todos somos alimentados o dia inteiro. Mas da onde vem esse alimento? Com mais tempo dentro de mim. Porque nós estamos aqui, estamos recebendo alimento. Da onde? Para a sua vida, tá? Porque leva tempo para ser alimentado. Não é assim uma fração de segundo. Pessoa que fica na frente da televisão horas, pessoa que fica no celular horas, pessoa que fica lendo romance horas, pessoa que fica jogando videogame horas, pessoa que fica conversando à toa com os outros horas. É por aí. É isso aí que eu quero dizer. Leva tempo. São coisas que levam tempo para ser alimentado. Mas são horas e horas e horas que isso vão. Então, esse é o tesouro que está no coração da pessoa. É o que você faz o dia inteiro. Esse é o tesouro que está dentro de você. E é da abundância do seu coração que a sua boca fala. Que fica essa conversa lá dentro. Então, na verdade, o que é que está no seu coração? Porque, olha, Isaías 55. Então, versículo 11 de Isaías 55. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, como eu disse no começo, a natureza da palavra de Deus é a natureza de Deus. É a própria, é a mesma coisa, não difere. Aqui está escrito ou falado e ele é a mesma coisa. Então, como que eu não pego a palavra, se é ele, a natureza da palavra é a natureza de Deus? Entendeu agora? Ficou claro? Pode ser falada, pode ser aqui escrita na Bíblia, ou a própria pessoa dele. É a mesma coisa, é a natureza dele. Então, é isso aí. Tá? Ele traz nessa natureza, quando ele fala a palavra, o propósito dele, o desejo dele para nós, ele traz o amor dele, ele traz a cura, ele traz todas as bênçãos, tudo que é maravilhoso, o nosso chamado, ele traz tudo aqui, tá? Por isso que ele enviou a palavra dele. Para nós podermos sermos curados, sermos abençoados em todas as áreas, recebermos dele a provisão, tudo vem pela palavra. Maravilha. Solução dos problemas, ficar livre de pecado, ser convertido, etc. Tá? Então, por quê? Porque ele quer o nosso bem. Por isso que ele enviou a sua palavra, como ele diz. E ela não volta vazia. Não acontece em nós porque nós não recebemos. Mas ele enviou já. Está aqui. Ela pode se tornar vida dentro de nós. Cabe a cada um, tá? Porque Deus criou todas as coisas, sustenta tudo com a palavra, até hoje, tá? Então, o princípio da palavra é criar. Você tem que usar a palavra para criar a bênção que você está precisando. Porque ela cria. É a palavra. Vai se encher dessa palavra, tá? E quando nós ficamos cheios dessa palavra, ele nos dá a direção da vida. Eu sei o que eu tenho que fazer, você sabe, e você também. Se você ficar cheio com a palavra, você sabe o que você tem que fazer. Se você não está cheio da palavra de Deus no seu coração, você não sabe o que você tem que fazer. Você faz o que você quer. Hoje você faz isso, amanhã aquilo, tá? Porque nós somos criados para ouvir a palavra de Deus, para falar a palavra de Deus também, nós temos que usar essa palavra, porque é daí que vem a fé. Mas tem que unir o que você fala com o que está no coração. Passa tempo com isso, meditando, falando,
trabalhando com isso, orando em línguas, para que seja verdadeiro, sintonizado o seu coração com a sua boca. Porque você viu que é possível você falar com a boca e o seu coração não está lá. Está noutra, tá? Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Né? Certo? Então, a palavra de Deus vem para trazer mudança na nossa vida. Vamos prestar bem atenção nisso que Deus deixou para nós aqui hoje. Eu acho que essa dose está boa, porque, gente, é infinito. A Bíblia fala tudo isso, tudo que está escrito aqui, isso é uma síntese só do que eu trouxe. Mas poderia explorar muito mais versículos. Mas ouçam bastante este ensino, bastante, estudando. Primeiro, memorizando essa palavra para você meditar, até que ela entre no seu coração para transformar você. Para você ter o que você precisa, a cura física, para você ter a paz, para você ter a prosperidade, para nada faltar, porque Deus não fez pessoas pobres. Ai, já viu essa doutrina aí de São Francisco, não sei das quê? Não tem nada a ver, isso daí é invenção de doutrina de diabo, não tem nada a ver. Que você não pode ter as coisas, mas as coisas não podem possuir você. Aí é que está o erro. Você pode ter tudo, mas nada pode possuir você. Não é para você ter falta das coisas, absolutamente. É para você ter um coração com uma mente aberta para Deus, recebendo e tendo para você e dar. Para quem precisa e para o Evangelho. É diferente. Tá? Então é para você ter paz, é para você ter bom relacionamento, para você, sabe, usufruir a vida que é Cristo Jesus. O resto é acréscimo. Em nome de Jesus, valeu? Então Deus seja louvado, glorificado seja o nome do nosso Deus por essa palavra, por esse momento que o Senhor preparou para nós, para ouvirmos a palavra dele.